Eu comecei na manhã de hoje a pregar uma série de mensagens sobre perdão. E se você não esteve conosco hoje pela manhã, você pode ainda em tempo ao longo da semana, ou hoje ainda se o quiser, quando sair daqui, quando terminar esse culto, você pode acessar a página, aliás, o canal do YouTube da Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo e procurar lá o arquivo, o vídeo da celebração dessa manhã, que já está disponível lá no nosso canal YouTube, e você vai poder ouvir a mensagem que foi pregada nessa manhã, a primeira mensagem desta série que eu estou fazendo sobre perdão. E nesta oportunidade eu quero trazer da parte de Deus para você a respeito do poder que tem o perdão, o poder do perdão. Amados, a Bíblia fala de perdão de Gênesis a Apocalipse. A tônica da Bíblia, da mensagem, da boa nova, é a respeito da graça salvadora, que traz com ela o perdão de Deus. Deus ensina a nós sobre o perdão desde o princípio. E a Bíblia dá então muito valor ao perdão. O mundo, o sistema que rege a sociedade, que nós chamamos de mundo, que a Bíblia chama de mundo, esse sistema que rege a sociedade ensina completamente diferente do que a Bíblia ensina. E o mundo ensina guardarmos rancor, procurarmos vingança, mas a Bíblia ensina o oposto. A Bíblia ensina a perdoar. O verdadeiro perdão, ele tem um poder extraordinário, e há 3 coisas que o perdão faz que eu quero compartilhar com você nessa hora. A primeira coisa extraordinária é que o perdão salva. Eu gostaria que você guardasse estas 3 coisas, ficasse bem fixado em sua mente. Por isso eu vou pedir para você repetir depois de mim: o perdão salva. Mas a gente consegue gravar quando a gente repete mais vezes. Então você pode escolher pelo menos umas 3 pessoas e dizer: o perdão salva. Na NVI, a Nova Versão Internacional da Bíblia, em 1 João capítulo 1, versículo 9, nós encontramos o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é que esse texto está dizendo? Que quando Deus nos perdoa, nós recebemos a salvação. E esta salvação traz consigo uma coisa extraordinária: a vida eterna. Mas há necessidade de haver confissão. Deus, embora nós não tenhamos confessado, Ele já nos perdoou. A palavra de Deus diz que ainda antes, quando nós éramos inimigos, o Senhor já, pela sua graça, provera a salvação, a remissão do pecado, o perdão para todo aquele que nele crer e o receber como único, eterno, suficiente Salvador. Evangelho de João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê, ou seja, aqueles que ainda nem o conhecem, aqueles que vierem a conhecê-lo, aqueles que estão em pecado e estão condenados à morte eterna, possam ser salvos quando o conhecerem e quando o receberem como Salvador e Senhor. O perdão de Deus, ele salva.
E esse é o grande poder do perdão. O perdão também pode salvar de uma vida de culpa, de uma vida de desespero, porque há pessoas que estão sendo corroídas pelo arrependimento, gente que está se martirizando, gente que está se ferindo, gente que está se degradando, estão se destruindo por não saberem que podem ser perdoadas por Deus, podem usufruir do perdão de Deus, não importando o pecado que tenham cometido, tão grave que seja aos olhos da sociedade, o quão a humanidade possa declarar: não tem perdão, é digno de morte. Alguém que mesmo seja condenado à morte pode ser perdoada por Deus. Para a sociedade ela não prestará mais para viver, mas se ela tiver arrependimento e confissão e pedir perdão a Deus, Deus perdoa. A sociedade condena e mata, Deus perdoa e dá a vida eterna, aleluia. Tal como foi com o ladrão na cruz, a sociedade disse: não serve mais para continuar existindo. Mas lá naquela cruz, ele reconheceu que era pecador, ele se arrependeu de viver a vida de pecado, ele pediu ao Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E embora a sociedade tivesse rejeitado e tivesse condenado à morte e o estava matando, dizendo: não serve mais para existir, Jesus perdoa e ainda lhe dá a salvação e a vida eterna. Quanta gente está precisando de salvação, gente que está agora mesmo aprisionada em sentimentos autodestrutivos, sentimentos de menos-valia, sentimentos que o conduz ao ostracismo, à autodepreciação, gente que está evitando o convívio na sociedade, gente que não consegue nem se perdoar a si mesmo. Mas ouça, Jesus já te perdoou, Deus já te perdoou. A morte dele naquela cruz já foi o perdão concedido. É como algo que está na prateleira, tudo que você tem que fazer é estender a mão, pegar e aplicar em sua vida. O perdão salva. Alguém condenado à morte, em países como os Estados Unidos, se o presidente da república der um indulto, ele sai da condenação da morte. Ele recebe o perdão, e o perdão faz o quê? Salva da morte. Amados, o perdão salva da morte eterna, o perdão salva de estar separado eternamente de Deus após esta vida, porque só há esta vida. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: como ao homem está destinado morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Não tem segunda chance, não tem segunda oportunidade. Então aproveite esta que você tem. Você pode ser perdoado, você pode ter salvação, você pode ter vida eterna. As pessoas podem olhar para você e, dependendo daquilo que você tenha cometido, não aceitarem e nem te perdoarem. Mas se você for sincero, Deus te perdoa. Porque lá mesmo, quando Jesus estava sendo crucificado, aqueles que o estavam assassinando, porque ele não cometera crime algum, quando cravavam os cravos em suas mãos e seus pés, ele clamava aos gritos a Deus, pedindo: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem que estão crucificando o Messias, o Remidor, o Salvador, aquele que o Senhor enviou como cumprimento da tua promessa e que eles esperavam. Eles estão enganados. Ele não teve rancor, ele não teve ódio, ele não teve desejo de vingança, ele teve o desejo de cumprir a missão para a qual ele veio a esse mundo: perdoar.
aqueles que se arrependem e dar a salvação. Primeira coisa que o perdão faz, o perdão salva. Segunda coisa que o perdão faz, o perdão se multiplica. O perdão salva e o perdão. Então diga para mais duas pessoas, o perdão se multiplica. Como é que Deus perdoa os pecados? Assim, está perdoado. Confessou, reconheceu, confessou, pediu perdão sinceramente arrependido, desejoso de não mais fazê-lo, o Senhor diz, está perdoado. Mas assim como Deus perdoa os nossos pecados, nós devemos perdoar os pecados das pessoas também. Quem não perdoa ainda não entende o perdão de Deus. Quem não perdoa é porque ainda não entendeu o perdão de Deus. Quem não perdoa é porque ainda não entendeu o perdão de Deus. Você pode repetir depois de mim? Quem não perdoa é porque ainda não entendeu o perdão de Deus. Quem aqui já foi perdoado pelo Senhor? Mas você entende o perdão dele? Quantas são as pessoas que dizem, eu tenho Jesus, eu já fui salvo pelo Senhor, eu fui perdoado, eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro, aquele que morreu antes que eu tivesse confessado e reconhecido o meu pecado, ele já tinha pago o preço para me dar a salvação, perdoando os meus pecados. Então, se eu entendo isso, a única coisa que me resta fazer é ter um coração perdoador. É inadmissível alguém que diz que eu fui perdoado pelo Senhor, eu fui salvo pela graça, que me perdoou, cujo preço foi o sangue de Jesus vertido na cruz, e guarda rancor, guarda mágoa, guarda ressentimento. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o que o outro fez. É porque o senhor não tem noção, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente que acha que sabe o que foi que Deus fez por sua vida, mas não vive como quem sabe. Porque quem não perdoa, ainda não entende o perdão de Deus. Somente alguém que realmente sabe, somente alguém que realmente reconhece que não mereceu e não merece o perdão que o Senhor proporcionou, pagando o preço naquela cruz, somente esse alguém é capaz de entender e não guardar mágoa, não ser rancoroso, não ser vingativo, não é alguém que diz, eu sei que eu tenho dificuldade para perdoar. Como é que você pode ter dificuldade para perdoar? Então você não sabe que foi o perdão do Senhor. Porque o perdão multiplica. Jesus conta uma parábola de um homem que chega para um subalterno, pega ele pelos colarinhos e fala, escuta, você está me devendo, não vai me pagar? E aquele homem estava vivendo uma situação dificílima, ele estava sem recursos, por isso que ele estava ainda sem pagar o seu credor, e que era o seu chefe. Ele diz, Senhor, por favor me perdoa, eu estou te devendo e eu vou te pagar, eu só não tenho como agora. Eu vivi uma situação dificílima e eu fiquei desprovido, eu não tenho como te pagar. Não vai me pagar? Pois então, guardas, joguem ele na masmorra, até que ele pague. Os colegas daquele homem, daquele trabalhador, ficaram chateados, tristes, revoltados com a situação. Que desumanidade. O chefe dele nem precisava daquele dinheiro, ele emprestou um valor pequeno,
mas que era necessário para aquele subalterno resolver algumas questões, e agora ele estava agindo desta forma e botou-o na cadeia. Aí vem o rei, chama aquele chefe. Cadê aquela grana que você está me devendo? Ah, senhor, puxa vida, o senhor me perdoe, mas eu sei que estou devendo ao senhor, eu ainda não tenho condições, mas houve uma situação e aconteceu umas coisas lá em casa, mas olha, eu vou pagar o senhor, por favor, me perdoa. Só que isso aconteceu antes desse camarada encontrar com o subalterno. Ele primeiro foi perdoado pelo rei, a quem ele devia. Mas quando os colegas daquele subalterno, que esse camarada botou na cadeia, chegaram ao rei, e aos ouvidos do rei chegou que aquele a quem ele perdoara a dívida não perdoou do seu companheiro, mandou chamá-lo, disse: escuta uma coisa, por que você não perdoou o cara lá como eu te perdoei? Guardas, peguem ele e lancem ele na cadeia, até que ele pague até o último centavo. Porque a quem muito é dado, como é que você pode receber o perdão de Deus que você não mereceu e ser rancoroso? Como é que alguém que diz, eu era pecador indigno da salvação, mas Jesus morreu naquela cruz para pagar o preço da remissão, pagamento total da minha dívida de pecado, antes que eu o conhecesse, ele já tinha pago por mim. Deus não guarda mágoa, Deus não guarda rancor, e Deus está pronto a perdoar a todo aquele que arrependido confessa e pede perdão. Hoje pela manhã nós aprendemos que Deus faz o que com o pecado? Cobre, remove, carrega sobre si, lança nas profundezas do mar. E faz o quê? Amada, como pode alguém que diz que foi perdoado pelo Senhor, alguém que diz que foi remido e lavado no sangue de Cristo, alguém que diz que, embora não tendo merecido, recebeu a salvação, não multiplica o perdão recebido? Como pode alguém que diz que é crente em Jesus, é um crente de banco, é um crente que vem à igreja, participa do culto, é dizimista, é ofertante, mas não faz um telefonema de esperança para levar o perdão do Senhor a alguém que precisa? Não carrega consigo um folheto, foi por você, para passar lá na hora que pagar o pão, entregar lá o folheto para o caixa, para o recepcionista, para o balconista, para o guarda de trânsito. Não usa do seu tempo para bater um papo com alguém intencionalmente, para fazer esse alguém conhecer a graça salvadora de Cristo, o perdão que foi recebido, dizendo: eu era pecador, miserável, estava condenado a morrer e ir para o inferno, mas pela graça que eu não mereci, recebi o perdão, porque reconheci que eu era pecador, e Jesus me salvou, Ele me purificou, Ele me perdoou, Ele escreveu meu nome no livro da vida. Eu tenho paz, porque sinto o perdão do Senhor, eu não sou mais acusado pelas vozes, porque eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Como é que pode um crente guardar mágoa, ressentimento, ou não perdoar? Quem não perdoa ainda não entende o perdão de Deus, talvez esteja enganado de que foi perdoado, enganado. Por quê? Porque aquele que não é capaz de perdoar é apenas um religioso que sabe o que falar, mas não vive com integridade aquilo que sabe o que falar. Quem perdoa também ensina a perdoar e mostra um caminho melhor do que o ressentimento. Ressentimento
não faz parte de Deus. Ressentimento. O que é ressentimento? É sentir de novo. Me fez mal, eu disse que perdoei, mas eu continuo sentindo. Eu sinto de novo, eu sinto de novo, eu sinto de novo. Eu vejo aquela pessoa, eu sinto de novo. Então não houve perdão. Porque o perdão faz o quê? Cobre, remove, carrega, joga nas profundezas do mar e apaga. Não é ter amnésia, é ver aquela pessoa e não ter ressentimento. Por que não tem? Porque sabe o que é o amor. Porque sabe, entende o perdão de Deus. Então, primeiro, o perdão faz o quê? Salva. O perdão salva. Pode falar, perdão salva. Segunda coisa que o perdão faz, o que é? Se multiplica. Perdão é multiplicado. E terceiro, o perdão gera amor. Perdão gera amor. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 47. O Senhor diz: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aquele que sabe que foi perdoado por um amor incondicional, incomensurável, tão grande que é impossível a nós descrever a intensidade do amor de Deus. Esse, quando entende o quanto foi perdoado, sente gratidão e descobre um amor ainda muito mais profundo. Quem é perdoado e verdadeiramente sabe, entende o quanto foi perdoado, desenvolve um sincero e profundo amor. O perdão transforma ódio e ressentimento em amor, e isso contagia. Porque eu fui perdoado pelo tão grande amor do Senhor, e eu tenho consciência absoluta disso. Eu estava condenado a morrer e ia para o inferno, e eu fui salvo por essa graça extraordinária, esse favor que eu não mereci, porque eu entendo a intensidade, a profundidade, a grandiosidade do amor de Deus por mim. Eu quero amar todo mundo. As pessoas podem querer o meu mal, mas eu não vou querer o mal delas. Eu posso, como cidadão, como pessoa, buscar a justiça, mas eu devo fazê-lo em amor. Olha Jesus o que ensina. Olha, se o teu irmão pecar contra ti, faça o quê? Vai ali e fala mal dele. É isso? Demite ele, é isso? O que Jesus fala? O que ele orienta? Vai entre ti e ele só. Não faça isso na frente dos outros para ele passar vergonha, não. Não faça isso para expô-lo, não. Vai entre ti e ele só. Chega para ele e diz: ô meu amado, poxa, você fez isso aqui, me entristeceu. Você fez isso aqui, me machucou. Você fez isso aqui, me feriu. Eu vi você fazer isso, está errado. E Jesus diz: se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas como é que eu vou ganhar o meu irmão que está errado, está faltoso, se eu for cheio de marra? Porque eu estou com a razão. Quem ama não luta para ter a razão. Quem ama faz tudo para ser feliz. Pode repetir o que eu acabei de dizer? Pensa primeiro, vou falar de novo. Quem ama não luta para ter a razão. Quem ama faz tudo para ser feliz. Pensa nisso.
Tem casais que estão vivendo em guerra dentro de casa, porque ninguém larga a mão de ter a razão. E por causa disso não conseguem ser felizes. E relacionamento onde não há disposição humilde para perdoar, um relacionamento onde não há disposição humilde para perdoar, não pode ser um relacionamento feliz, não pode ser um relacionamento ajustado. Porque para perdoar, muitas vezes é preciso ter uma disposição humilde. A palavra do Senhor diz assim: farte-se da afronta. O mundo diz o quê? É o quê? Fartar da afronta? É ruim. Bate para ver se não leva de volta. E vou dar com mais força. É assim ou não é? É. Mas só quem sabe o quanto foi perdoado, só quem entende a intensidade do perdão que recebeu, terá disposição para construir a ponte que refaz o relacionamento, que destrói a animosidade, que quebra a ação de demônios, de espíritos de contenda. Porque se alguém tem profunda gratidão pelo perdão que recebeu de Deus, e tudo o que quer fazer é replicar esse perdão, gerando amor, amando. O perdão transforma ódio e ressentimento em amor. Antes, o que eu tinha era ódio e ressentimento. Você pode imaginar o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso. Quem era o Saulo? Saulo era aquele cara que estava tão cheio de zelo pela sua religião, que ele não teve dificuldade nenhuma de incentivar aqueles que foram apedrejar até a morte Estevão, discípulo de Cristo, tão somente porque ele ousou crer que Jesus era Deus encarnado, o Messias, o que veio para dar a salvação. E quando Saulo de Tarso tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, Saulo de Tarso, que entende a gravidade dos pecados que cometeu, Saulo de Tarso, que entende o perdão que recebeu de Deus em Cristo Jesus, se torna o extraordinário apóstolo Paulo, que passou a pregar o evangelho da graça, o evangelho da salvação, o evangelho do amor, o evangelho que transforma ódio e ressentimento em amor pelo perdão, porque ele foi perdoado pela graça do Senhor. Isso contagia. A liberdade e a gratidão daquele que foi perdoado gera o desejo de perdoar também, por reconhecimento de que não mereceu o perdão recebido. Perdão faz o quê? Salva. Perdão se multiplica e perdão gera amor. Você perdoa? Pensa sobre isso. Você é alguém que tem perdão? Como está o teu estoque de perdão? Como está a tua capacidade de perdoar? Amado, descubra o poder do perdão na sua vida. O perdão aproxima. O ressentimento afasta. O perdão restaura. O ressentimento destrói. O perdão renova. O rancor envelhece, adoece, causa enfermidade. Há pessoas que estão
envelhecendo, estão doentes, de doenças psicossomáticas, doenças físicas, porque a alma está doente, porque não tem facilidade para perdoar. É alguém que diz assim: eu não tenho facilidade para perdoar. Claro, você não entendeu o perdão de Deus. Você é alguém que se sente confortável dizendo: eu fui perdoado pelo Senhor, mas você diz: eu tenho dificuldade para perdoar. Você é uma pessoa explosiva. Não, eu não estou falando da personalidade de alguém que é ativo, alguém que é elétrico. Não, eu estou falando de alguém que é rancoroso. Eu estou falando de alguém que guarda mágoa e ressentimento. Você tem facilidade para perdoar? Você é alguém que entende que o perdão salva, e como você foi salvo pela graça, pelo perdão, você quer ser alguém que também perdoa e salva vidas? Porque o papel de Jesus, Ele mesmo disse: eu vim para buscar e salvar os que estão perdidos. E quem são os que estavam perdidos? Como são os que estão perdidos hoje? São aqueles que estão vivendo à margem da comunhão com Deus, vivendo no pecado, vivendo como inimigos de Deus, fazendo tudo aquilo que ofende e agride a santidade de Deus, como pessoas rebeldes. Mas ainda assim o Senhor os amou e os ama. O perdão se multiplica. Quem é perdoado quer multiplicar o perdão para que outras pessoas sejam libertas também, como ele foi. O perdão gera amor, fazendo com que o ambiente relacional, fazendo com que o ambiente social seja um ambiente de fraternidade, não um ambiente de disputas, não um ambiente de concorrência, em que um fura o olho do outro, em que um faz cama de gato para o outro cair, em que um tira o tapete do outro para que possa subir. Não. O perdão gera amor. O perdão gera verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E aí, você entende o perdão de Deus? Mas se você é alguém que reconhece que na sua natureza, na sua característica, muitas vezes você tem dito: eu sou rancoroso, eu tenho dificuldade, eu admito aí que eu tenho essa dificuldade aqui. Hoje Deus quer te dar uma oportunidade, está te dando, para dizer para você que você não é assim, você está assim. E você está assim porque você ainda não entendeu a essência, a profundidade, a grandeza do amor de Deus que você diz ter recebido, o perdão expressado pelo Senhor naquela cruz. Você pode hoje, você pode agora abrir a tua boca e dizer: Senhor, eu quero pedir perdão, porque eu não tenho sido alguém que tem cumprido essas características. Eu não tenho salvo ninguém com meu amor, com meu perdão. Eu não tenho curado ninguém com meu perdão. Eu não tenho multiplicado o perdão que recebi do Senhor. Eu não tenho gerado amor a partir do perdão que eu tenho liberado às pessoas. Perdoar necessariamente não significa que a pessoa veio a você, reconheceu o erro, confessou e te pediu perdão. Dentro de você tem que existir a disposição prévia, antes da pessoa vir. Você precisa estar preparado, esperando e orando, para que a pessoa reconheça, se arrependa e venha. E quando ela vier, você poderá dizer para ela: eu já te perdoei,
mas eu declaro agora que você está perdoado em nome de Jesus. Você só tem essa inclinação porque você ainda não usou do exercício racional, rejeitando isso que não vem de Deus, não vem do perdão, não vem da graça, não vem do amor de Deus que você diz ter recebido. E se você ainda não recebeu esse amor, se você ainda não recebeu o perdão, então receba agora. Não importa o que você tenha feito, a palavra do Senhor diz que se você reconhecer que é pecador, se você reconhecer e confessar o pecado que você cometeu e que tem cometido e que fez você, está fazendo você estar separado de Deus, se você abrir a tua boca e confessar Jesus Cristo como Senhor da tua vida, Salvador da tua vida, se você fizer uma aliança com Ele para viver pelos princípios e valores da palavra de Deus, se você verdadeiramente está arrependido e vai abandonar esse pecado, a palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para perdoar você e te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus, te dar salvação, te construir uma história nova, abençoar você e capacitar você para multiplicar o amor dele pelo perdão. Tudo que você tem que fazer é agora abrir a tua boca e dizer: Jesus, me perdoa. Deus Todo-Poderoso, me perdoa. Eu sei que sou pecador, eu não mereço a tua salvação, eu não mereço o perdão do Senhor, mas eu agora quero receber o teu perdão. Eu não quero mais ser alguém assim, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Faça isso agora, e o Senhor vai escrever o teu nome no livro da vida, e quando partir dessa existência, você viverá a eternidade com Deus no céu. E você, meu irmão, minha irmã, que tem aí essa dificuldade, toma uma posição agora. Não fica parado no teu canto aí, não fica parado aí sentado nessa cadeira. Já passou da hora de você se colocar em pé, confrontar as hostes espirituais que conspiram contra você, dizer: eu não aceito ser alguém que vai ficar guardando ressentimento, eu não aceito ser alguém que não multiplica o amor, eu não aceito ser alguém que não multiplica o perdão, eu não aceito ser alguém que não gera esse amor. Faça algo, mas não fique nessa posição que você está. Fale com Deus, fale com Deus. Se você está participando conosco pela internet, quer que nós oremos com você, diga aí, escreva aí: eu recebo Jesus como meu Salvador e Senhor, eu recebo o perdão de Deus para a minha vida agora, eu recebo a minha salvação em Cristo Jesus, e vem estar conosco. Nós queremos ser a tua família espiritual aqui na terra, queremos ser um lugar de vida para você.